Era uma tarde quente em Natal. O sol batia forte no estádio Arena das Dunas. E ele, Daniel, corria como se sua vida dependesse daquele gol. Para ele, o futebol não era apenas um jogo, mas a única certeza que carregava desde a infância. O menino que cresceu nas praias do Rio Grande do Norte agora brilhava nos campos profissionais. Idolatrado pela torcida, aplaudido pelos críticos, o que ele não sabia é que fora das quatro linhas, algo estava prestes a acontecer, que mudaria para sempre sua trajetória. Após o apito final, Daniel foi cercado por jornalistas e fãs. Como de costume, ele estava acostumado com as câmeras e microfones sempre presentes. Mas naquele dia, em meio à multidão, havia um olhar diferente. Entre os torcedores que gritavam seu nome, uma mulher se destacava. Não era apenas pela forma como ela o olhava, mas pelo silêncio que carregava em meio ao barulho. Seus olhos buscavam os dele, como se houvesse algo mais a ser dito. Ele tentou ignorar, afastou o pensamento e se dirigiu ao vestiário. Dias se passaram, e a lembrança daquela torcedora se dissipou na rotina frenética de treinos, entrevistas e jogos. Daniel, aos 27 anos, vivia o auge de sua carreira. Ele era conhecido por sua habilidade em campo, mas fora dele, mantinha uma vida pessoal reservada, quase intocável. Até que, em uma tarde comum, uma mensagem no celular trouxe o inesperado. O nome era familiar, mas a mensagem era tudo, menos o que ele estava preparado para ler. Estou grávida. Precisamos conversar. Daniel sentiu o sangue gelar. Aquela torcedora, o breve encontro que ele preferiu esquecer agora, se transformava em algo muito maior. A princípio, ele riu nervoso. Isso só pode ser um mal-entendido, pensou. Mas ao relembrar a noite, a dúvida começou a corroer sua confiança. Ele tentava focar no próximo jogo, mas a notícia martelava sua cabeça sem parar. Grávida? E por que agora? Justo agora que sua carreira estava no auge. Naquela noite, ele mal dormiu. O turbilhão de pensamentos o consumia. Eu não posso ser pai agora, repetia para si mesmo. Ele estava no meio de uma temporada decisiva, com olheiros de grandes clubes internacionais o observando. Qualquer distração poderia ser fatal para seus planos futuros. O que essa gravidez significaria para sua vida, para sua carreira, para sua imagem pública? Ele sabia que uma vez que isso viesse à tona, não haveria como voltar atrás. Na manhã seguinte, Daniel decidiu não responder à mensagem. Acreditava que o silêncio resolveria o problema, que a torcedora entenderia o recado. Isso vai passar, ele pensou, mas os dias passaram e a dúvida só crescia. O telefone tocava e ele ignorava. As mensagens aumentavam e ele as apagava sem ler. Era como se, ao evitar a situação, ele pudesse fazer com que ela desaparecesse. Mas a realidade não funciona assim. E então, após mais um treino intenso, ele a viu novamente. A torcedora estava lá, no estacionamento do clube, esperando por ele. Seus olhos, desta vez, não buscavam mais uma conexão, mas carregavam um peso que ele não podia ignorar. Ela caminhou em sua direção, determinada. Daniel, precisamos conversar. Você não pode fugir disso. A voz dela era firme, mas havia um traço de desespero. Ele sabia que não poderia continuar fingindo que nada estava acontecendo. O choque da situação começava a se espalhar por sua mente. Ele sempre se orgulhou de manter tudo sob controle, sua carreira, sua imagem, suas escolhas. Mas agora, diante daquela mulher e da possibilidade de um filho, o controle parecia escapar por entre seus dedos. Ele estava à beira de um conflito que não sabia como resolver. Os dias seguintes àquela conversa com a torcedora se arrastaram como se o tempo tivesse desacelerado. Daniel tentava manter sua rotina de treinos e jogos, mas a notícia da gravidez o perseguia a cada passo. A bola corria pelo campo, mas sua mente não acompanhava. Erros que ele raramente cometia começavam a aparecer nos treinos, e o técnico logo notou
que algo estava errado. "O que está acontecendo com você, Daniel? Isso não é normal", disse o treinador após um treino frustrante. Daniel não tinha resposta. Ele sabia que não poderia falar sobre o que estava passando. Sua carreira dependia da imagem que ele mantinha e ele não estava preparado para o tipo de exposição que aquela situação traria. E se a notícia chegasse à mídia? E se os torcedores descobrissem? Sua vida, que até então parecia sob controle, estava em risco de desmoronar. Nos vestiários, ele permanecia calado. Seus colegas de time notavam sua mudança, mas ninguém ousava perguntar. Até que Thiago, seu melhor amigo no clube, se aproximou. "Cara, o que está acontecendo? Você não é assim", disse, numa tentativa de entender o que passava pela cabeça de Daniel. Por um momento, ele considerou contar a verdade, mas o orgulho falou mais alto. "Nada, só um pouco de estresse. Vai passar", respondeu, com um sorriso forçado. Mas as palavras de Thiago ecoavam em sua mente. "Você não é assim." Daniel sabia que por mais que tentasse, não conseguiria escapar do peso daquela verdade por muito tempo. Ele tinha que tomar uma decisão. A cada dia que passava, ignorar a torcedora se tornava mais difícil. As mensagens continuavam chegando, e ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que encarar a realidade. A questão era como. Uma semana após o encontro no estacionamento, Daniel se viu mais isolado do que nunca. A cada jogo, a torcida vibrava e gritava seu nome, mas dentro de campo, ele sentia como se estivesse jogando sozinho. O barulho das arquibancadas não abafava o caos que se instalara dentro dele. Ele olhava para o público e se perguntava quantos ali estariam julgando-o se soubessem o que estava acontecendo. Numa noite, após mais uma partida difícil, ele sentou-se sozinho no vestiário vazio. Os sons da comemoração do time ao fundo pareciam distantes, quase irreais. Com o celular na mão, ele abriu a última mensagem da torcedora. "Precisamos resolver isso, Daniel. Eu não posso fazer isso sozinha." Pela primeira vez, ele não apagou a mensagem de imediato. Ficou encarando a tela, pensando nas palavras dela. "Não posso fazer isso sozinha." Mas ele também não sabia se estava pronto para enfrentar essa situação. No caminho para casa, sua cabeça girava em torno das mesmas perguntas. E se ele negasse tudo, poderia continuar sua vida sem lidar com as consequências? Mas ao mesmo tempo, ele sabia que essa era uma escolha que o assombraria para sempre. A dúvida o corroía por dentro, e a culpa começava a pesar em seus ombros. Chegando em casa, ele jogou-se no sofá e encarou o teto. As luzes da cidade de Natal piscavam pela janela, mas tudo ao seu redor parecia escuro. Ele pensou na infância, nos sonhos que tinha de ser um jogador de futebol famoso, e em como nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. As decisões que tomou ao longo do caminho o levaram até ali, mas agora ele sentia que não tinha mais controle sobre nada. No dia seguinte, Daniel chegou ao treino mais cedo do que de costume. Ele precisava de um espaço para clarear a mente, longe de tudo e todos. A grama molhada pelo orvalho da manhã trazia uma sensação de paz momentânea, mas ele sabia que aquilo não duraria. No fundo, ele entendia que estava em uma encruzilhada, e qualquer decisão que tomasse teria um impacto imenso sobre sua vida. Após o treino, o técnico o chamou para uma conversa. "Daniel, você não está focado, tem algo que está te atrapalhando, e isso está prejudicando o time. Se precisar de um tempo, pode tirar alguns dias para resolver seus problemas pessoais", disse o técnico, com um tom de preocupação. Mas Daniel sabia que não poderia se afastar agora. Qualquer ausência prolongada chamaria atenção e poderia trazer à tona perguntas que ele não estava pronto para responder. Apesar da oferta, Daniel recusou. "Estou bem, coach. Só preciso de mais foco", respondeu, forçando um sorriso. Mas no fundo, ele sabia que não estava nada bem. E enquanto o técnico o observava se afastar, parecia que ele também sabia disso.
A tensão entre sua vida no campo e a realidade que ele estava evitando crescia a cada dia. Ele não sabia até quando conseguiria manter tudo em segredo, mas naquele momento a única coisa que ele sabia com certeza era que o tempo estava se esgotando. Daniel sabia que não podia adiar aquela conversa para sempre. O silêncio que ele havia escolhido como sua estratégia de fuga começava a se voltar contra ele. Cada mensagem ignorada, cada ligação rejeitada, trazia consigo uma dose crescente de culpa e ansiedade. As palavras da torcedora ecoavam em sua mente. Eu não posso fazer isso sozinha. Ele sabia que em algum momento teria que encarar a realidade. E aquele momento finalmente chegou, quando ela apareceu novamente na saída do estádio. Ao vê-la, o estômago de Daniel revirou. Ele tentou desviar, mas era tarde demais. Com o olhar fixo nele, a torcedora, chamada Raquel, caminhou em sua direção. Seus olhos mostravam determinação, mas havia um cansaço ali, um peso que ela não conseguia mais carregar sozinha. Daniel, nós precisamos conversar. Isso não vai sumir só porque você ignora, disse ela, firme, mas com um tom de quem implorava para ser ouvida. Ele sabia que fugir não era mais uma opção. Ambos decidiram ir a um café próximo. Sentaram-se em uma mesa afastada, onde o burburinho das conversas ao redor parecia um universo distante. Daniel evitava encará-la diretamente, enquanto Raquel o observava em silêncio, esperando que ele iniciasse a conversa. Mas as palavras não saíam. Ele não sabia como começar, como admitir para si mesmo que aquela situação era real. Até que ela quebrou o silêncio. Daniel, eu não queria que fosse assim. Eu não planejei isso, mas aconteceu. E agora nós temos uma vida em jogo, disse Raquel, tentando manter a calma. Daniel respirou fundo, sentindo a pressão das palavras dela. Por um momento sentiu raiva, não dela, mas da situação inteira. Era como se o universo tivesse jogado com ele uma carta inesperada e injusta. Eu não pedi por isso, Raquel. Você sabe como minha vida é complicada agora, respondeu, sua voz carregada de frustração, mas ao mesmo tempo senti uma pontada de vergonha ao ver o olhar magoado dela. Sabia que estava sendo injusto, mas não conseguia evitar. Raquel respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Ela não esperava que ele reagisse com entusiasmo, mas também não estava preparada para tamanha frieza. Eu sei que você não queria isso. Eu também não queria, mas eu preciso que você entenda que eu não posso lidar com isso sozinha. Não é justo nem comigo, nem com a criança, disse ela, sua voz trêmula de emoção. Ela não estava ali para exigir nada, mas sim para tentar encontrar uma solução juntos. Daniel sentiu-se encurralado. Por um lado, ele entendia o que ela dizia, mas por outro, tudo parecia fora de controle. Eu só não sei o que fazer, Raquel. Eu não estou pronto para isso. Minha carreira está em um momento decisivo e agora eu tenho que lidar com isso, disse ele, deixando escapar o que vinha tentando segurar há dias. Era a primeira vez que ele expressava, em voz alta, o medo que o consumia. Raquel o olhou, com uma mistura de compaixão e decepção. Você acha que eu também estou pronta para isso? Eu não estou. Mas não se trata mais só de nós dois, Daniel. Há um bebê envolvido e ele vai precisar de você. Quer você esteja pronto ou não, respondeu, sua voz agora mais firme. Ela sabia que precisava ser forte, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Daniel sentiu o peso das palavras dela como um soco no estômago. Nunca havia imaginado ser pai. E agora, de repente, isso estava sendo jogado em sua direção sem aviso. Ele sempre acreditou ter o controle sobre sua vida, mas agora parecia que estava à deriva, sem direção. Eu preciso de um tempo para pensar, disse ele, tentando escapar de um confronto imediato com suas responsabilidades. Mas no fundo, sabia que o tempo não resolveria essa situação. Raquel assentiu, com um olhar triste, mas compreensivo. Ela não estava ali para forçá-lo a uma decisão, apenas para buscar um pouco de apoio em meio ao caos
que ambos estavam vivendo. Eu não vou te pressionar, Daniel, mas você precisa entender que isso não é só sobre você. Quando estiver pronto, por favor me procure, disse ela, antes de se levantar e sair do café, deixando Daniel sozinho com seus pensamentos. Quando ela se afastou, Daniel sentiu como se tivesse falhado em uma partida decisiva. O café ao redor parecia girar e o burburinho das conversas se tornou insuportável. Ele sabia que, não importa quanto tempo tentasse ganhar, a realidade sempre voltaria para confrontá-lo. Mas naquele momento, ele não sabia como lidar com o peso dessa responsabilidade. Ao voltar para casa, Daniel se jogou no sofá, revivendo cada palavra daquela conversa. As palavras de Raquel ecoavam em sua mente, e ele sabia que não poderia continuar evitando para sempre. Mas como lidar com algo tão grande, tão fora do seu controle? Ele, que sempre teve tudo planejado, estava diante de um desafio para o qual não tinha respostas. Sentia-se perdido, como se estivesse em campo, mas sem conseguir ver a bola. Nos dias seguintes, ele tentou se concentrar nos treinos, mas as imagens daquela conversa no café não o deixavam em paz. Seu desempenho piorava a cada dia, e os olhares de preocupação do treinador e dos colegas de time se intensificavam. Você tá bem, cara? Perguntou Thiago, seu melhor amigo no clube, após mais um treino ruim. Mas Daniel apenas acenou, sem ter forças para fingir que estava bem. Enquanto o conflito interno de Daniel se intensificava, ele sabia que tinha uma escolha a fazer: continuar fugindo ou finalmente enfrentar sua realidade. E, enquanto a pressão de todos os lados aumentava, ele sabia que o tempo para tomar essa decisão estava se esgotando. O silêncio que Daniel acreditava ter conquistado após o confronto com Raquel durou pouco. A tensão que ele tentava sufocar dentro de si começou a encontrar caminhos para escapar, como uma tempestade silenciosa que se aproxima. Não era mais apenas uma questão entre ele e Raquel. Agora as vozes ao redor começavam a se fazer ouvir. O mundo fora das quatro linhas também tinha seu próprio campo de batalha, e Daniel estava prestes a sentir o peso disso. A primeira pista de que sua vida privada estava prestes a se tornar pública surgiu em uma manhã, enquanto ele tomava café em frente à televisão. O noticiário esportivo comentava sobre a última partida do time, destacando as falhas incomuns de Daniel. Parece que nosso astro está perdendo o foco. O que será que está acontecendo? Comentou o apresentador, com um tom mais especulativo do que informativo. Daniel desligou a TV rapidamente, mas a sensação de que algo estava se aproximando permaneceu. No dia seguinte, ao chegar ao treino, ele notou sussurros entre alguns jogadores. Thiago, seu amigo mais próximo no clube, se aproximou, hesitante. Daniel, acho que tem algo que você precisa saber, disse ele com um olhar preocupado. Daniel sentiu o estômago revirar. Thiago levou até uma área mais afastada e mostrou seu celular. Está circulando um boato por aí sobre você e uma torcedora. Dizem que ela está grávida. Daniel sentiu o corpo esfriar. Era como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Como isso chegou até aqui? Perguntou, incrédulo. Ele sempre foi cuidadoso com sua vida pessoal, e Raquel não parecia o tipo de pessoa que divulgaria algo assim. Eu não sei, cara, mas essas coisas se espalham rápido. Alguém deve ter visto vocês juntos, ou algo assim. Sabe como é? Vou cair, famoso. As pessoas prestam atenção, respondeu Thiago, tentando amenizar a situação, mas sem sucesso. Naquele dia, o treino foi ainda pior do que os anteriores. Cada erro parecia multiplicar o peso da pressão sobre seus ombros. Ele ouvia os sussurros entre os colegas, as olhadas de canto de olho que o seguiam, e a tensão crescente no ambiente. O técnico, que já estava preocupado com o desempenho de Daniel, decidiu chamá-lo para uma conversa particular. Daniel, tem algo te incomodando que você não está me contando? Perguntou, direto ao ponto. Daniel hesitou. Ele confiava no técnico, mas não sabia como falar sobre algo tão pessoal. É complicado, coach. Não tem nada a ver com o time, mas está me afetando, respondeu.
sem entrar em detalhes. O técnico o observou por alguns segundos, avaliando o que fazer. Eu sei que sua vida fora do campo também pesa, mas você precisa separar as coisas. Se precisar de tempo, avise. Mas você precisa colocar sua cabeça no lugar, antes que isso afete sua carreira permanentemente. As palavras do técnico ecoaram na mente de Daniel. Ele sabia que a situação estava saindo do controle, mas ainda não conseguia enxergar uma solução. Quando deixou o vestiário naquele dia, a sensação de estar cercado por uma pressão invisível se intensificou. Era como se todos estivessem observando, esperando que ele cometesse mais um erro. E agora, com os rumores circulando, ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que a imprensa descobrisse a verdade. A caminho de casa, Daniel decidiu passar na casa de seus pais. Ele precisava de uma pausa, de uma conversa franca com alguém que não estivesse envolvido no mundo do futebol. Sua mãe, uma mulher forte e sensata, sempre foi seu porto seguro em momentos de crise. Quando ele chegou, ela o recebeu com um abraço caloroso, mas logo percebeu que algo estava errado. "O que está acontecendo? Filho, você não parece bem", disse ela, enquanto preparava um café. Daniel se sentou à mesa da cozinha, observando a familiaridade do ambiente. Era o único lugar onde ele ainda sentia que poderia ser ele mesmo, longe das expectativas do mundo. "Mãe, eu preciso te contar uma coisa, e não sei como você vai reagir", começou ele, com a voz hesitante. Então, contou tudo sobre Raquel, a gravidez e a forma como ele vinha tentando evitar a situação. A expressão de sua mãe mudou conforme ele falava. Havia preocupação em seus olhos, mas também uma firmeza que ele conhecia bem. "Daniel, fugir nunca foi a resposta. Eu sei que isso é assustador, mas você precisa encarar a realidade. Esse bebê é parte da sua vida agora, quer você queira ou não. E quanto mais você tenta evitar, mais isso vai te destruir por dentro", disse ela, de forma direta, mas com um tom de carinho que o fez sentir, pela primeira vez em dias, que ele não estava sozinho. Mas mesmo após a conversa, o conflito interno de Daniel persistia. Ele sabia que sua mãe estava certa, mas a ideia de perder o controle sobre sua carreira e sua vida o aterrorizava. Ele temia o julgamento público, o impacto em sua imagem e, acima do tudo, o peso de se tornar pai sem estar preparado para isso. Era como se ele estivesse em um jogo onde não sabia as regras e, pior, não sabia como vencer. Dias depois, enquanto a tensão crescia no clube e entre os colegas, o inevitável aconteceu. Um portal de fofocas esportivas publicou um artigo especulando sobre a gravidez de Raquel e sua possível ligação com Daniel. A matéria estava cheia de suposições, mas a manchete foi o suficiente para colocar sua vida privada sob os holofotes. "Craque de Natal, envolvido em escândalo de paternidade", era a frase que estampava as redes sociais naquela tarde. A partir desse momento, não havia mais como se esconder. A notícia se espalhou como fogo, e Daniel viu sua vida ser devorada pela curiosidade pública. Os jornalistas cercavam o estádio, esperando por qualquer declaração. As redes sociais foram inundadas de comentários, alguns solidários, mas a maioria ávida por um escândalo. O mundo que ele conhecia estava ruindo ao seu redor, e pela primeira vez, ele se sentiu completamente sozinho no campo que era sua vida. Agora, Daniel estava preso entre as expectativas do público e suas próprias dúvidas internas. O jogo havia mudado, e ele não sabia se tinha forças para continuar jogando. Os dias que se seguiram ao vazamento da notícia foram os mais difíceis da vida de Daniel. Ele sempre soube que sua carreira como jogador de futebol o colocava em uma posição de destaque, sob os holofotes, mas nunca havia imaginado que sua vida pessoal seria devassada dessa forma. Cada vez que abria o celular, se deparava com comentários, manchetes e especulações sobre a gravidez de Raquel e seu envolvimento. Os programas esportivos falavam mais sobre sua situação fora de campo do que sobre seu desempenho no futebol. A pressão era esmagadora. No início,
Ele ainda tentou seguir a vida normalmente. Chegava ao clube para treinar, fingindo que nada o estava afetando. Mas o peso do segredo que ele carregava o consumia por dentro. Cada chute na bola parecia mais pesado, cada movimento no campo mais forçado. Sua mente estava em outro lugar, perdida em um redemoinho de culpa, vergonha e arrependimento. Ele evitava olhar nos olhos dos colegas de time, temendo o julgamento silencioso que pairava no ar. Até mesmo Tiago, seu amigo mais próximo, porém distante. Certa manhã, enquanto se olhava no espelho do vestiário, Daniel mal se reconhecia. O brilho nos olhos, o sorriso confiante, a paixão que o movia todos os dias para o futebol, tudo isso parecia ter desaparecido. O reflexo que o encarava era de alguém cansado, abatido, como se estivesse lutando uma batalha que não conseguia vencer. Pela primeira vez, ele sentiu medo de entrar em campo, medo de não conseguir dar o seu melhor, de falhar, não apenas como jogador, mas como homem. Esses sentimentos o levaram de volta ao passado. Daniel não tinha uma relação fácil com sua própria família, principalmente com seu pai. O pai dele, também um ex-jogador, sempre foi duro e exigente. Crescer sob a sombra das expectativas de alguém que viveu a mesma carreira que ele o marcou profundamente. Daniel se lembrava das vezes que ouviu do pai que ele não estava dando o suficiente, que precisava ser mais forte, mais focado, mais dedicado. Essas palavras ecoavam em sua cabeça até hoje, mesmo depois de todos os anos em que ele tentou se afastar dessa pressão. Agora, Daniel se via repetindo o mesmo ciclo. Ele sempre prometeu a si mesmo que nunca seria como o pai emocionalmente distante, incapaz de lidar com os próprios sentimentos e com os dos outros. Mas ao evitar Raquel e a gravidez, ao fugir da responsabilidade, ele estava seguindo o mesmo caminho. E essa constatação o atingiu como um golpe brutal. Ele estava se tornando tudo aquilo que sempre jurou evitar. Seria possível mudar? Ou já era tarde demais? Em uma noite solitária, Daniel voltou à casa de sua mãe. Ele precisava desabafar, buscar algum tipo de orientação. Quando chegou, ela percebeu o abatimento no filho imediatamente. Daniel, você não está bem. Eu sei que isso está te consumindo, disse ela, enquanto o abraçava. Eles se sentaram à mesa da cozinha e ele, com um olhar vazio, começou a falar sobre o peso que carregava. Eu não sei o que fazer, mãe. Eu sinto que estou falhando em tudo. No futebol com a Raquel, com esse bebê que eu nem sei se sou capaz de ser pai, disse ele, com a voz embargada. Sua mãe o ouviu em silêncio, deixando que ele colocasse para fora toda a angústia que vinha reprimindo. Quando ele terminou, ela pegou sua mão e disse: Filho, ninguém está preparado para ser pai. Ninguém tem todas as respostas. Mas você não pode fugir disso. Você é um bom homem, mas precisa parar de se esconder. Está na hora de enfrentar seus medos e lidar com essa situação. Você sempre foi forte, mas essa força não está só em como você joga no campo. Está em como você encara a vida. As palavras dela penetraram fundo. Daniel sabia que sua mãe estava certa. Ele não podia mais se esconder. Não podia mais fingir que o problema não existia. Mas aceitar essa verdade era doloroso. Ele se sentia quebrado por dentro, dividido entre o jogador que sempre se dedicou de corpo e alma ao futebol e o homem que agora precisava lidar com responsabilidades que jamais esperou ter. A partir daquela noite, Daniel começou a refletir sobre sua própria identidade. Quem ele era, além do jogador de futebol. A vida sempre foi definida pelos gols, pelas vitórias, pelos troféus. Mas agora, ele tinha algo muito maior nas mãos. Algo que exigia mais do que habilidades com a bola. Ele precisava se redescobrir como pessoa, entender o que significava ser um pai, mesmo que a ideia ainda o aterrorizasse. No clube, os boatos continuavam. O técnico percebeu que Daniel não estava se concentrando, e isso estava afetando o time. Os colegas evitavam o assunto, mas os olhares diziam tudo. Eles sabiam o que estava acontecendo, e o ambiente entre eles ficava cada vez mais pesado.
A mídia não dava trégua. Repórteres o esperavam na entrada e saída do estádio, gritando perguntas, tentando arrancar qualquer palavra que pudesse alimentar ainda mais as manchetes. Tiago, sempre discreto, tentava ajudar da maneira que podia. Cara, sei que você está passando por muita coisa, mas você precisa se abrir. A gente está aqui por você, mas você tem que nos deixar ajudar, disse ele, em um dos raros momentos em que conseguiram conversar a sós. Daniel assentiu, mas ainda era difícil para ele expor suas fraquezas. Ele sempre foi o craque, o herói. Como poderia agora admitir que estava desmoronando? O ápice da tensão veio durante uma partida importante. Daniel, sempre impecável em campo, cometeu um erro crucial que resultou em um gol contra. As vaias da torcida foram ensurdecedoras. Ele se sentiu sufocado, como se estivesse perdendo o controle de tudo ao mesmo tempo. Após o jogo, se trancou no vestiário, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Ele estava no fundo do poço e não sabia como sair de lá. Mas era nesse fundo que ele começaria a encontrar as respostas que tanto buscava. O peso do segredo que ele carregava, a culpa que o coroía, e a pressão de todos ao redor o levariam a uma decisão inevitável. Ele não poderia continuar fugindo. O confronto com a verdade era a única saída. Os dias seguintes ao erro desastroso em campo foram de silêncio e reflexão para Daniel. As vaias da torcida ainda ecoavam em sua mente, lembrando de que o mundo ao redor não perdoava fraquezas, especialmente em um jogador de sua posição. Mas algo dentro dele também começou a mudar. Após tocar o fundo do poço, ele percebeu que continuar fugindo da realidade não era mais uma opção. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava pronto para encarar seus medos. Numa manhã ensolarada, enquanto caminhava pela praia de Ponta Negra, um lugar que costumava trazer paz nos momentos de maior tensão, Daniel se viu reavaliando todas as escolhas que o trouxeram até aquele momento. Ele olhava para o horizonte, com o farol do Morro do Careca ao fundo, sentindo a brisa do mar e o cheiro de sal no ar, e se perguntava como deixar a sua vida fugir tanto de seu controle. O peso que carregava em seus ombros parecia insuportável, mas ele sabia que só havia um caminho. Ele precisaria tomar as rédeas de sua história novamente. A primeira decisão foi clara. Daniel pegou o celular e, sem pensar muito, ligou para Raquel. O telefone tocou 3 vezes antes de ela atender. Do outro lado da linha, sua voz era cautelosa, como se ela não soubesse o que esperar. Raquel, nós precisamos conversar. Dessa vez, de verdade, eu sei que não tenho sido o melhor em lidar com isso, mas eu quero fazer o que é certo, disse ele, sentindo o peso daquelas palavras. Ela hesitou por um momento, mas concordou em se encontrarem no dia seguinte. Quando chegou ao café onde haviam conversado pela última vez, Daniel estava mais nervoso do que jamais estivera em qualquer final de campeonato. Raquel já estava lá, sentada em uma mesa de canto, e ao vê-lo entrar, seu rosto mostrou uma mistura de surpresa e alívio. Ela não sabia o que esperar dessa conversa, mas estava pronta para ouvir. Obrigada por vir, disse ela, com uma voz baixa, mas firme. Daniel se sentou à sua frente e, após alguns segundos de silêncio desconfortável, começou a falar. Raquel, eu sei que errei. Sei que fugi de tudo isso quando você mais precisava de mim. E sei que isso não é algo que eu posso mudar. Mas eu quero tentar. Quero estar presente. Quero entender o que significa ser pai, por mais assustador que isso seja para mim. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto falava. Cada palavra era carregada de arrependimento, mas também de uma determinação que ele nunca havia sentido antes. Raquel, visivelmente emocionada, ficou em silêncio por um tempo, processando o que acabara de ouvir. Finalmente respondeu. Daniel, eu não esperava que você fosse perfeito, mas o que eu mais queria era que você estivesse comigo nisso. Essa criança não foi planejada, eu sei, mas ela vai precisar de você. Eu vou precisar
de você, e só espero que você esteja pronto para isso." As palavras dela foram diretas, mas sem rancor. Ela estava dando a ele uma nova chance, uma oportunidade de redimir-se. A partir daquele momento, Daniel sentiu que havia dado o primeiro passo em direção a algo maior do que ele jamais imaginou. Ele ainda tinha muito medo, menos medo do futuro, medo de falhar como pai, medo de perder o controle de sua carreira. Mas pela primeira vez, ele se permitiu sentir esses medos, sem fugir deles. Ele sabia que o caminho à frente seria complicado, mas também sabia que agora, com Raquel ao seu lado, ele poderia enfrentá-lo. Nos dias que se seguiram à conversa, Daniel começou a reorganizar sua vida. Ele voltou ao clube com um novo foco, determinado a recuperar seu desempenho em campo. A pressão da imprensa continuava, e os boatos sobre a gravidez não desapareciam tão rápido quanto ele gostaria. Mas, dessa vez, ele não permitiu que isso o distraísse. Durante os treinos, ele redescobriu a paixão pelo futebol que parecia ter se perdido nas últimas semanas. Cada chute, cada passe, cada movimento no campo tinha um novo propósito. Ele estava jogando não apenas por si, mas pela vida que estava prestes a mudar para sempre. Um dia, após um treino particularmente intenso, Daniel foi chamado novamente ao escritório do técnico. Desta vez, ele não entrou com o peso das dúvidas que o acompanhavam antes. O técnico o olhou com atenção e, em vez da preocupação habitual, havia uma expressão de reconhecimento em seu rosto. "Você parece diferente, Daniel. Finalmente voltou ao jogo." "Não é?" disse o treinador, cruzando os braços e esboçando um pequeno sorriso. Daniel respirou fundo antes de responder: "Sim, coach. Acho que finalmente entendi o que estava me segurando. Eu estava tentando fugir de algo que, no fundo, sabia que precisava enfrentar. Agora, eu estou pronto." O técnico assentiu, sabendo que aquela mudança não era apenas no campo, mas também fora dele. Só não se esqueça de que o jogo mais importante é aquele que acontece fora das 4 linhas, Daniel. Não perca isso de vista. Com essa nova perspectiva, Daniel começou a abrir-se mais. Pela primeira vez, conversou com Tiago sobre a gravidez, sobre seus medos e sobre a forma como havia lidado, ou melhor, não lidado com tudo. "Cara, você devia ter me contado antes. Não precisa carregar isso sozinho", disse Tiago, numa mistura de frustração e alívio. Daniel sabia que seu amigo estava certo, mas a vergonha o havia impedido de se abrir antes. Agora, porém, ele estava aprendendo a lidar com suas vulnerabilidades. Enquanto os meses passavam, Daniel começou a frequentar as consultas médicas com Raquel. Cada visita ao médico deixava um pouco mais nervoso, mas também um pouco mais conectado com o bebê que estava por vir. Era um processo lento, mas cada passo o aproximava mais da ideia de ser pai. Ele ainda não tinha todas as respostas. Quem tem? Mas estava disposto a aprender. E essa disposição era tudo o que Raquel precisava. Em um jantar de família, sua mãe observou com orgulho a transformação no filho. "Você finalmente está se tornando o homem que eu sempre soube que você poderia ser, Daniel", disse ela, com um sorriso suave, enquanto o abraçava. Ele sabia que ainda havia muito o que enfrentar, mas aquelas palavras significavam o mundo para ele. O apoio da mãe e a aceitação de Raquel o fortaleciam a cada dia. Agora, com uma nova postura diante da vida, Daniel sentia que estava começando a virar o jogo. O peso do segredo e da culpa ainda estavam lá, mas em vez de serem um fardo que o esmagava, tornaram-se motivadores para a mudança. Ele estava preparado para enfrentar o que viesse, tanto em campo quanto fora dele. Com o passar das semanas, a vida de Daniel começou a se ajustar ao novo ritmo que ele havia aceitado. Ele ainda se lembrava das noites mal dormidas, dos dias em que tudo parecia desmoronar, mas agora havia algo diferente nele. O medo ainda existia, mas o desejo de fazer as coisas de maneira correta era maior. Pela primeira vez, Daniel começava a ver a luz no fim do túnel. Era um sábado ensolarado, quando Raquel
o chamou para uma conversa importante. Eles haviam estabelecido um acordo. Daniel participaria das consultas, dos preparativos para o bebê, e aos poucos, eles construiriam um novo tipo de relação. Não era exatamente um casal, mas também não eram estranhos. Ir a algo novo, que ambos ainda estavam descobrindo, um passo de cada vez. No entanto, aquela conversa tinha um tom mais sério. Precisamos falar sobre o futuro, disse Raquel. Enquanto eles caminhavam pela praia, as ondas quebravam suavemente na areia, e o som do mar trouxe um breve momento de calmaria. Antes que a tensão da situação retornasse, Daniel sabia que esse momento chegaria, mas ainda não se sentia completamente preparado. Eu sei que ainda estamos aprendendo a lidar com isso, mas não podemos adiar essa conversa para sempre. Como você se sente sobre ser pai, Daniel? E como vai ser daqui para frente, não só para nós, mas principalmente para o bebê? Perguntou Raquel, tentando manter a voz firme, mas com uma vulnerabilidade evidente. Ela também estava nervosa. Por mais que quisesse acreditar que Daniel estava se comprometendo, ela ainda tinha dúvidas. Daniel parou de andar por um instante, deixando o olhar vagar pelo horizonte. Ele sabia que essa pergunta o obrigava a encarar sua maior insegurança. Até agora, ele estava navegando pelas margens, tentando resolver as coisas aos poucos. Mas o futuro do bebê e seu papel como pai eram questões que ele precisava enfrentar com clareza. Raquel, começou ele, respirando fundo. Eu não sei se estou pronto para ser o pai que essa criança merece. Eu ainda tenho tanto medo de falhar, de não estar à altura. Raquel ficou em silêncio por um momento, processando o que ele havia dito. Ela entendia o que ele sentia. Afinal, ela mesma tinha medo, mas também sabia que essa não era uma escolha que eles poderiam adiar para sempre. Daniel, eu também tenho medo. Nenhum de nós sabe exatamente o que fazer, mas a questão não é estar pronto, é estar presente. Você não precisa ser perfeito, só precisa estar aqui. Não podemos fugir disso. As palavras dela penetraram fundo no coração de Daniel. Ele sabia que Raquel estava certa. Fugir do desconhecido havia sido sua estratégia até então, mas a vida estava pedindo mais dele agora. Pela primeira vez, ele precisaria aprender a se permitir ser vulnerável, a aceitar que não tinha todas as respostas. Era assustador, mas também libertador. Enquanto caminhavam, ele tomou a mão de Raquel pela primeira vez desde que toda essa situação havia começado. Foi um gesto pequeno, mas que carregava um peso enorme. Eu estou aqui. Eu não sei como vai ser, mas vou tentar. Eu não vou mais fugir, disse ele, com uma sinceridade que fez Raquel parar por um instante. Ela olhou para ele e viu, não o jogador famoso que todos conheciam, mas o homem que estava se reconstruindo. Paica. Eles passaram a tarde conversando sobre o futuro, sobre as decisões que precisariam tomar em relação ao bebê. Raquel queria saber até onde poderia contar com ele, e Daniel estava pronto para ser honesto. Eu sei que vai ser difícil, Raquel. Ainda estou aprendendo a equilibrar tudo, mas quero estar ao lado de vocês, mesmo que a gente não tenha planejado nada disso. Quero fazer parte da vida do nosso filho. Raquel, aliviada, finalmente se permitiu relaxar. A conversa foi mais leve a partir daquele momento, e ela sentiu que pela primeira vez poderia confiar em Daniel para estar presente de verdade. Eles começaram a discutir os detalhes práticos, o nome do bebê, os preparativos para a chegada dele e como lidariam com a imprensa quando a notícia da paternidade fosse oficialmente confirmada. Nas semanas seguintes, Daniel se viu envolvido em uma rotina que até então era completamente estranha para ele. Ele participava das consultas médicas, acompanhava Raquel em compras para o bebê e, aos poucos, começou a sentir uma conexão maior com a ideia de ser pai. Não era um processo fácil. Cada passo trazia novas inseguranças, mas agora ele estava disposto a enfrentá-las. A mudança não passou despercebida para sua família e amigos. Sua mãe, sempre presente,
o observava com orgulho. Em um jantar de família, ela comentou: "Você está se transformando, Daniel. Às vezes precisamos de momentos como esse para descobrir do que realmente somos feitos." Tiago, seu amigo no clube, também percebeu a diferença. "Cara, você parece outra pessoa. Mais focado, mais tranquilo. Isso está te fazendo bem, não está?" comentou Ellie Apples. Mas, apesar da nova postura, Daniel sabia que ainda havia desafios a serem enfrentados. A imprensa continuava tentando arrancar declarações sobre a gravidez e, por mais que ele estivesse disposto a falar sobre isso, sabia que o momento certo ainda não havia chegado. No entanto, ele estava mais preparado para lidar com essa pressão agora. Sabia que, ao contrário de antes, não estava mais sozinho. Em uma consulta médica, Daniel teve um momento que mudaria completamente sua percepção sobre o que estava por vir. Enquanto Raquel fazia um ultrassom, ele ouviu, pela primeira vez, o som do coração do bebê. O pequeno pulsar ecoou na sala, e por um instante, o mundo ao redor parou. A emoção atingiu como um vendaval, e ele se viu lutando para conter as lágrimas. "Esse é o nosso filho", pensou, enquanto olhava para Raquel, que também estava visivelmente emocionada. Aquele som, aquele momento, foi o ponto de virada que Daniel tanto precisava. Ele ainda não tinha todas as respostas, mas agora entendia que esse bebê era parte dele, parte de sua história, e não havia nada mais importante do que estar presente para ele. Era como se, naquele instante, o peso de todas as suas dúvidas tivesse começado a se dissipar. Ao saírem da clínica, Raquel segurou sua mão novamente. Dessa vez, não havia incerteza, apenas uma confiança silenciosa. Eles não sabiam exatamente o que o futuro reservava, mas estavam prontos para enfrentá-lo juntos. O som do coração do bebê ecoava na mente de Daniel enquanto ele dirigia de volta para casa após a consulta. Aquele momento havia mudado tudo. Ele sempre soube, em teoria, que estava prestes a se tornar pai, mas agora isso era real, palpável. O som rítmico do pequeno coração o fez entender que sua vida jamais seria a mesma. E pela primeira vez, ele estava em paz com isso. Nos dias seguintes, algo dentro dele começou a se transformar de maneira profunda. Ele havia aceitado o fato de que não seria um pai perfeito, mas isso não importava tanto quanto estar presente. Sua relação com Raquel, embora não fosse uma história de amor tradicional, estava se fortalecendo. Eles se tornaram parceiros nesse processo, confiando um no outro para fazer o melhor para o bebê que estava por vir. No campo, a mudança na vida pessoal de Daniel começou a se refletir em sua performance. Ele voltou a treinar com mais foco, com uma leveza que não sentia há meses. As tensões com os colegas de time se dissiparam à medida que ele começava a compartilhar mais abertamente o que estava acontecendo. Tiago, sempre ao seu lado, percebeu a mudança mais do que ninguém. "Você finalmente voltou, cara. Dá pra ver que você tá jogando de coração de novo", comentou ele, após um treino em que Daniel brilhou mais uma vez. As notícias sobre a gravidez continuavam a circular na mídia, mas agora Daniel estava pronto para enfrentar as perguntas. Numa coletiva de imprensa, os repórteres, como esperado, o bombardearam com perguntas sobre o bebê. Daniel respirou fundo e, pela primeira vez, decidiu não se esquivar. "Sim, eu vou ser pai. Não foi algo que eu planejei, mas é algo que eu estou abraçando. Estou aqui para assumir minha responsabilidade e estou pronto para essa nova fase da minha vida", declarou ele, com firmeza e serenidade. A resposta surpreendeu os jornalistas. Muitos esperavam uma reação defensiva, mas Daniel havia mudado. Ele estava mais maduro, centrado. As manchetes no dia seguinte refletiram essa nova postura. Craque aceita a nova jornada. Daniel pronto para ser pai. A imprensa, que antes o tratava como alvo de especulações, agora começava a admirá-lo pela forma como estava lidando com a situação.
Daniel, no entanto, não estava preocupado com o que os outros pensavam. Ele estava focado no que realmente importava: sua família e sua carreira. Com o tempo, ele e Raquel se aproximaram ainda mais, não como um casal romântico, mas como parceiros que haviam aprendido a confiar e a se apoiar. Eles planejavam juntos cada detalhe da chegada do bebê, desde o quarto até as roupas, e cada consulta médica era um lembrete de que algo maior os unia. Em uma das visitas, enquanto observavam o ultrassom, Raquel sorriu para ele e disse: "Estamos prontos, Daniel." Pelo menos, mais do que nunca, o grande dia finalmente chegou. Era uma tarde chuvosa em Natal, quando Raquel começou a sentir as primeiras contrações. Daniel estava em um treino, mas assim que recebeu a ligação, correu para o hospital, o coração batendo acelerado. Ele nunca havia se sentido tão nervoso, nem mesmo nas partidas mais decisivas de sua carreira. Quando chegou à sala de parto, viu Raquel cercada pelos médicos, pronta para dar à luz. As horas seguintes passaram em um borrão de emoções intensas. Quando o choro do bebê finalmente preencheu a sala, Daniel sentiu uma onda de emoção que nunca havia experimentado. Loa estava ela, segurando seu filho nos braços pela primeira vez. O pequeno ser que semanas atrás ele havia tentado evitar, agora era tudo o que ele conseguia ver. O mundo ao seu redor parecia desaparecer. E naquele momento, Daniel entendeu que sua vida havia encontrado um novo propósito. Raquel, cansada, mas feliz, olhou para Daniel com um sorriso suave. "Ele tem seus olhos", disse ela, enquanto observava o bebê com ternura. Daniel, sem conseguir conter as lágrimas, apenas assentiu. Não havia mais espaço para dúvidas ou medos. Ele finalmente estava onde precisava estar. Os meses seguintes foram de adaptação. Daniel aprendeu a equilibrar a paternidade com sua carreira, algo que antes parecia impossível. No campo, ele estava mais focado do que nunca, e sua performance começou a refletir a nova paz interior que havia encontrado. A torcida, que outrora o julgara pelas manchetes sensacionalistas, agora o aplaudia de pé em cada jogo. Ele havia conquistado não só o respeito como jogador, mas também como homem. Num dos jogos mais importantes da temporada, Daniel marcou o gol da vitória nos minutos finais, levando seu time à conquista do campeonato estadual. Ao ouvir o apito final, ele correu para as arquibancadas, onde Raquel e seu filho estavam assistindo. Ao erguer o troféu, ele não sentiu apenas a alegria da vitória esportiva, mas também a realização de que havia superado o maior desafio de sua vida, não no futebol, fora dele. Após a partida, em uma entrevista emocionante, Daniel foi questionado sobre como conseguia lidar com tantas mudanças em sua vida pessoal e ainda se destacar em campo. Ele sorriu, olhando para o filho nos braços de Raquel, e respondeu: "A verdade é que, quando você aprende a ser pai, você aprende a ser melhor em tudo. Não é sobre ganhar ou perder, mas sobre estar presente. E hoje, eu sei que não importa o que aconteça, estou exatamente onde preciso estar." A redenção de Daniel não foi apenas uma vitória em campo, mas uma vitória de vida. Ele havia aprendido a enfrentar seus medos, a aceitar suas responsabilidades e, mais importante, a ser um pai. Aquele que outrora fugira de suas obrigações, agora abraçava o futuro com confiança e coragem. E com Raquel ao seu lado, ele sabia que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse.